Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Quarta-feira, dia 6 de maio, e hoje, entre os destaques do Jornal da Univates, a gente fala sobre a questão do Covid-19. Aliás, a comunidade do Vale do Taquari pode realizar testes no laboratório de análises clínicas aqui da Univates. A gente tem, entre os outros assuntos, uma fala do presidente do CDL sobre a questão das vendas do comércio aqui de Lajeado com relação ao Dia das Mães, uma das datas mais aguardadas pelo comércio. E a gente fala também sobre a SIC Vale do Taquari, que tem um projeto para tentar retomar a economia, alavancar a economia do Vale pós-pandemia. Todos esses assuntos e outros a partir de agora. O Jornal da Univates está iniciando e, claro, você é nosso convidado a partir de agora. Iniciamos mais uma edição ao vivo do nosso telejornal, o Jornal da Univates. Nós que continuamos levando informação para ti, para que tu justamente continue respeitando a questão do distanciamento social, fique em casa o máximo possível. A nossa equipe continua trabalhando também em home office, respeitando o que as autoridades de saúde vêm pedindo para que a gente consiga ficar em casa o máximo do tempo possível. Aliás, nessa edição a gente tem muita informação para ti. Eu vou começar direto acionando nessa câmera aqui, hoje na direção de imagens do Elivelto Marques, a Larissa Santos, ela que traz o quadro atualizado daquelas pessoas que já foram confirmadas com Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Aliás, vale ressaltar que a gente está ao vivo e depois das informações dela, eu posso justamente ver aqui com a nossa produção se a gente teve mais algum boletim para ressaltar ainda mais esses números. Mas a certeza que se tem nesse momento é que aumenta realmente o número de pessoas confirmadas em todo o Vale. É isso mesmo? Boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. Vale do Taquari registrou mais 3 mortes causadas por coronavírus. Uma das vítimas é um homem de 32 anos de Cruzeiro do Sul. Ontem eu havia trazido aqui no boletim o falecimento de um homem de 56 anos de Lajeado. Trata-se do pai dessa vítima de hoje. Bom, as outras vítimas, então, é uma idosa de 72 anos de Lajeado e um homem de 64 também de Lajeado. Com isso, já são 11 óbitos aqui no Vale do Taquari. São 2 casos, então, registrados em Cruzeiro do Sul, 1 em Estrela e 8 em Lajeado. De casos confirmados, já são 343. São 157 em Lajeado, 34 em Estrela, 28 em Taquari e Arroio do Meio, 16 em Encantado, 14 em Bom Retiro do Sul, 12 em Teutônia, 11 em Itabaí, 7 em Imigrante, Colinas e Cruzeiro do Sul, 4 em Mussum, 3 em Santa Clara do Sul e Canudos do Vale, 2 em Antagorda, Fazenda Vila Nova e Nova Brécia, 1 em Arvorezinha, Doutor Ricardo, Roca Salles, Poço das Antas, Westfália e Sério. Dos casos recuperados, então, já são 82. São 37 em Lajeado, 6 em Estrela, 7 em Taquari e Arroio do Meio, 5 em Encantado, 4 em Itabaí, Mussum e Teutônia, 9 em Arroio do Meio, 2 em Antagorda e Bom Retiro do Sul, 1 em Nova Brécia e Cruzeiro do Sul. Voltamos ao estúdio. Tá certo, aliás, os dados que a Larissa traz nesse momento, eles já não são bons e eu tenho que dar notícia aqui que chega da nossa produção, de uma atualização do boletim que nós temos da Secretaria Estadual de Saúde e pela confirmação que nós temos também das prefeituras municipais, que esses números eles aumentaram de pessoas confirmadas com Covid-19, com coronavírus. Aliás, por esse boletim que nós temos aqui, agora o número de pessoas confirmadas com coronavírus sobe no Vale do Taquari para 353 pessoas.
353 pessoas nesse momento é o número que nós temos de pessoas confirmadas com Covid-19. E aí eu vou fazer aquela descrição, vou tentar ser o mais breve possível, para citar todos os nossos municípios que então estão com essa confirmação, mas como são vários eu vou tentar ler o mais rápido possível. Em Lajeado, iniciando aqui pela cidade de Lajeado, são 161 pessoas confirmadas com coronavírus, ok? 161 em Lajeado, 34 em Estrela, 28 em Taquari e 28 também em Arroio do Meio, 18 pessoas em Encantado, 14 pessoas em Bom Retiro do Sul, 13 em Teutônia, 11 em Itabaí, 7 em Imigrante, 8 em Colinas e 8 também em Cruzeiro do Sul, 4 pessoas em Mussum, 4 também em Santa Clara do Sul, 13 em Canudos do Vale, e aí tem 2 pessoas em Antagorda, 2 em Fazenda Vila Nova e 2 em Nova Brécia. Além de uma pessoa no município de Arvorezinha, Doutor Ricardo, Roca Salles, Poço das Antas, Sério e Westfália. Vocês podem perceber que agora o nosso vale começa a ser praticamente todo ele com cidades onde há essa confirmação de Covid-19. O Vale Taquari, então, tem 353 pessoas confirmadas, são 11 mortes até o momento e 80 pessoas que são consideradas recuperadas. Aquelas que foram contaminadas passaram por aquele período de mais ou menos 2 semanas, 14 dias, em média que se tem o cálculo, e pós esse período, então, são consideradas curadas, recuperadas, que é a nomenclatura que as autoridades de saúde dão, então, para essas pessoas. Hoje são 80 das 353 pessoas confirmadas no Vale do Taquari. Aliás, a gente continua falando de saúde para justamente abrir uma conexão com o Glademir Schwingel. Ele é representante da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Aliás, a gente vem conversando quase que diariamente com o professor Glademir, ele também é professor aqui da instituição da Univates, e ele que traz agora informações justamente desse número que segue aumentando e quais são as medidas que estão sendo adotadas para esses municípios do Vale do Taquari que já confirmaram pessoas com coronavírus. Boa noite, professor Glademir. Olá, boa noite. Bom, enquanto 16ª Regional de Saúde, nós estamos muito preocupados com a evolução do número de casos positivos para coronavírus aqui na região do Vale do Taquari, na verdade em todo o estado, mas a nossa região aqui nós temos uma amostra epidemiológica bastante considerável, há uma evolução bastante grande. De certa forma era esperado, no momento que mais pessoas têm contato com o vírus, o número de casos começa a ficar mais proeminente, mais robusto, e isto é uma tendência daqui por diante dentro daquilo que o Brasil todo está percebendo. Nós continuamos preocupados em termos a assistência à saúde da melhor forma possível, com as estruturas de saúde organizadas, com o número de leitos aqui da região suficientes até onde nós temos condições e, havendo necessidade, transferir para outras regiões do Estado com a regulação do Estado da Secretaria Estadual de Saúde. De qualquer forma, esse número de casos tem sido percebido por quê? Primeiro, pelo maior número de contato entre as pessoas. As pessoas, apesar de nós termos medidas de afastamento social, de diminuir um pouco a circulação de pessoas, nós ainda vimos muitas pessoas circulando em lugares onde isso se favorece a transmissão, mas também um segundo motivo pelo maior número de casos sendo avaliados nesse momento e positivados nesse momento é a presença de mais testes. Nós já temos testes rápidos em todos os municípios da região, tem sido feito teste, esses testes têm sido em uma parte deles negativados, mas outra parte positivados. E, havendo a confirmação, isso gera uma estatística mais real daquilo que nós temos dentro do cenário da pandemia em todo o Rio Grande do Sul. A tendência é que nós ainda tenhamos mais casos, tenhamos uma evolução forte nas próximas semanas. O mês de maio todo deverá ser bastante complicado. Nós temos hoje quase 300 casos na região, e precisamos, em função disso, manter todas as medidas de proteção que nós já estamos tomando. Por exemplo, usar a máscara, manter o afastamento social, ficar em casa sempre que possível, evitar qualquer tipo de aglomeração, festas, encontros, roda de chimarrão, nada disso deve ser pensado nesse momento. Vamos postergar isso para um outro momento mais adiante, quando for mais seguro.
Tá certo, e te agradece o Glademir Schwing, o representante da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Aliás, a gente agradece também, ele que é nosso colega aqui da instituição, professor da Univates, e é super solícito sempre no momento que a nossa equipe de reportagem busca ele para realmente ter essas informações pertinentes à Coordenadoria Regional de Saúde. A gente agradece ao professor Glademir. A gente vai para um rápido intervalo agora. Quando a gente retornar, tem vários outros assuntos. Aliás, nosso telejornal está repleto de informação para ti, e é justamente sobre o Laboratório de Análises Clínicas. A gente vai falar daqui a pouco. Vai falar também com Aquiles, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lajeado, para entender também mais sobre a questão das vendas do comércio nesse período de pandemia, já que a gente tem Dia das Mães, né, uma das datas mais importantes para o comércio no final de semana, entre outros vários assuntos. Por isso que a gente te convida a ficar por aí. Já já, rapidinho, nosso intervalo, a gente tem mais Jornal da Univates. Voltamos, segundo bloco do Jornal da Univates. Aliás, eu estava observando a nossa programação pelo Facebook, né? Olhando aqui pelo celular, é uma das maneiras que tu tem de assistir a nossa programação pelo facebook.com/TV Univates, ou então tu já sabe, nosso canal, a emissora aqui, a TV Univates, é transmitida pelo canal 15 da NET Lajeado, ou então em diversas cidades do Vale do Taquari, pela Brasrede em HD. Um abraço para a equipe da Brasrede, fez um trabalho sensacional. Aliás, a gente segue por aqui agora para falar sobre a questão do Laboratório de Análises Clínicas da Univates, que está realizando os testes para aquelas pessoas que podem estar com suspeitas de estarem contaminadas com Covid-19. Para entender um pouco mais esses testes e explicar um pouco mais para a comunidade, né, para ti que está em casa, como funciona e como tu pode acionar esse serviço, quem traz os detalhes é a Larissa Santos. Diga lá, Larissa. Exato. O Laboratório de Análises Clínicas da Univates é certificado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e oferece a partir de agora testes para diagnóstico do coronavírus. Exame é feito de forma particular com encaminhamento médico. Para convênios é necessário consultar o plano de saúde contratado para verificar possibilidades. Existem então 2 tipos de testes oferecidos. O PCR, que é aquele onde a coleta é feita com o trato respiratório superior, e também o teste rápido, onde a coleta é feita com amostras de sangue. O agendamento deve ser feito com os profissionais do laboratório de segunda a sexta e também no sábado pela manhã. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa, ela que volta com mais informações daqui a pouco, nessa edição do Jornal da Univates. A gente segue por aqui ao vivo. Aliás, a gente costuma dizer que a gente está com a programação no ar e mantendo esse telejornal, que é justamente para ti ficar em casa bem informado e respeitando o distanciamento social. Até por isso que agora eu vou abrir uma conexão para falar sobre o comércio, né? O comércio que vem trabalhando de outras formas nesse momento de pandemia, momento de coronavírus. O comércio teve que se readaptar a esse momento complicado. Aliás, a gente tem uma das datas mais fortes, né, em termos de venda para o comércio, que é o Dia das Mães, que vai acontecer nesse final de semana. E é justamente por isso que eu vou falar agora com Aquiles Malman, ele que é o presidente do CDL de Lajeado, para entender um pouco mais das expectativas ainda de vendas para esses últimos dias até o final de semana e como que o comércio vem se estabelecendo nesse momento de pandemia. Explica para nós, por favor, Aquiles, como é que vem sendo justamente esse momento de vendas para o Dia das Mães. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje viemos aqui falar um pouco com vocês, através do momento que o comércio está vivendo, que estamos fechados novamente, portas fechadas, que seria o segundo maior movimento do ano, o Dia das Mães, só perdendo para o Natal, e o comércio vai estar de portas fechadas novamente. Hoje, o comércio de Lajeado e da região está trabalhando com takeaway, delivery ou teleentrega. As pessoas estão fazendo as compras, ou melhor, o comércio está disponibilizando através das mídias sociais seus produtos ou alguma negociação para chegar aos clientes e ele depois fazer a compra, vir à loja, retirar, pagar, fazer o takeaway, ou as lojas fazer a teleentrega, algo desse sentido nesse momento, para não ficar com o faturamento zerado nessa segunda data mais importante do ano no comércio. A gente já vem com um longo período fechado de 26 dias e estava com uma expectativa muito grande de, nesse período, conseguir reverter um pouco os prejuízos. Mas, através do decreto do Estado, onde a nossa região está com uma contaminação muito grande de vírus, nós tivemos um alerta e ficamos com os estabelecimentos fechados agora.
Durante a semana teve conversas com o prefeito, Sindilojas, propriamente a CDL, FEComércio, AGV, onde o Marcelo, nosso prefeito, conseguiu uma videoconferência com o governador, onde expôs alguns dados atualizados, onde foi o aumento de UTI, o controle um pouco dos casos, o regramento que o comércio está tendo, para ver se tem uma flexibilidade para nós conseguirmos abrir o comércio nessa data tão importante, que seria daí quinta, sexta e sábado. A expectativa é enorme, é grande para que isso venha ser conseguido, mas se não houver essa situação, nós vamos ter que trabalhar muito forte as mídias sociais para conseguir fazer a venda no famoso takeaway, delivery, teleentrega. Nós vamos ter que se reinventar novamente nesse modelo. O cliente, a gente nota um cliente um pouco diferente, um cliente que está se acostumando com esse modelo, um cliente que não está sendo mais aquele cliente tão consumista como estava tendo antes. A gente vê que o cliente está querendo comprar o seu presente, mas não é um presente com valor tão agregado. Então nós, todos os estabelecimentos, também temos que se adequar a esse momento. Então, a gente sabendo que se trata de uma situação muito delicada, a gente sabe que o primeiro que a gente tem que cuidar e tem que ser de fundamental é a vida. Então, a gente tem o maior rigor em cima disso. A gente sabe que o comércio está sendo uma escola para esse momento. Então, se a gente tiver essa flexibilidade, a gente vai ter que ter a sã consciência que foi feita uma flexibilidade e não um relaxamento. Toda a comunidade tem que colaborar, como nós, o comércio, vai colaborar com todos os regramentos e com o uso de máscara caseira. Pessoal, se possível, fiquem em casa. Se precisar, vamos usar essa modalidade do momento. E se tiver a flexibilidade, não vamos gerar aglomeração. Vamos cuidar da nossa vida, vamos se cuidar para que todos saiam bem da melhor forma possível. Tá certo, a gente agradece ao presidente do CDL, Aquiles Malman, pelas informações. Antes do Aquiles ser chamado aqui, a gente falar sobre a questão do comércio para o Dia das Mães, eu estava falando sobre o laboratório de análises clínicas aqui da Univates, explicando, né, as questões voltadas para os testes que estão sendo feitos, disponibilizados para a comunidade com relação ao coronavírus, pessoas que são suspeitas de estarem com Covid-19. A Larissa chegou com esses detalhes, né, informando através do home office, ela trouxe esses detalhes, e agora ela está me pedindo aqui para eu reforçar com quem está em casa 2 números, porque, claro, né, aquelas pessoas que se interessaram ou precisarem desse serviço, que daqui a pouco saibam também como buscar essas informações. Então é importante, né, para quem precisar, mais informações e os agendamentos para esses testes para coronavírus no laboratório de análises clínicas da Univates, tem 2 telefones, tá? Vou falar pausado para que tu consiga tá daqui a pouco digitando aí, eu copiando ele em casa. É o 51 99541 1660. Esse número é o WhatsApp. E o outro número, que é o 3714 7041, que é o telefone fixo, caso tu precise buscar mais informações sobre esses testes rápidos. Inclusive, daqui a pouco, ao longo dessa edição do nosso telejornal, a produção aí vai estar colocando na tela, depois de algum intervalo, e a gente vai estar repetindo esses números para caso tu precise em casa, tá certo? Daqui a pouco a gente confirma novamente esses números para ti, trazendo ela na tela ali, bonitinho. Eu sigo por aqui porque tem mais um conteúdo ainda nesse bloco. Eu vou chamar agora o Ivandro Rosa, ele que é presidente da SIC Vale do Taquari, e vai explicar um pouco para nós aqui do estúdio, para você aí de casa, como é que funciona justamente o projeto que a SIC está realizando para um espaço pós-pandemia. Passado aí essa crise, já pensando a partir de agora, como que a SIC Vale do Taquari está repensando e projetando possibilidades de reimpulsionar a economia local. Dá boa noite então, presidente da SIC Vale do Taquari, Ivandro Rosa, por favor. Boa noite, Marcos. A SIC Vale do Taquari recentemente propôs a criação de um comitê regional que agrega entidades regionais para o enfrentamento da crise. Convidamos para fazer parte o CODEVAT, que é o nosso Conselho Regional de Desenvolvimento. Também convidamos a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, a ANVAT, que é a Associação dos Prefeitos do Vale do Taquari, o SEBRAE, por ser um ente que tem dados de pesquisa muito eficientes de levantamento de andamento da crise e evolução. Também convidamos a Antors Vale para fazer parte e a Federasul.
Além dessas entidades, nós convidamos também a cooperativa Langiru e a cooperativa Dali Alimentos, porque são cooperativas do Vale do Taquari que têm uma eficiência muito grande na interface com a sua comunidade. Tem todo o processo produtivo, que vai desde a produção animal, a industrialização e o fornecimento no mercado de varejo. Portanto, ela tem uma percepção muito grande do que está acontecendo instantaneamente e uma contribuição muito efetiva. Temos que lembrar que, além do enfrentamento da crise da pandemia do coronavírus, também temos somado a isso a questão da estiagem, que vem já de um bom período prejudicando a economia da nossa região. Uma das principais ações foi inicialmente a conscientização das empresas e serviços para a responsabilidade com as políticas de prevenção de saúde e do ambiente de trabalho para que a retomada seja de forma responsável. Também prezamos sempre pela continuidade das atividades da indústria de alimentos, por entender que elas têm grande relevância para a economia da região, porque envolve toda a cadeia, desde o produtor rural, a indústria e também o fornecimento de alimento para as pessoas. Dentro do planejamento, a gente sempre parte da lógica de políticas de curto, médio e longo prazo. No momento, estamos tendo as políticas de curto prazo, que é o enfrentamento imediato da dificuldade da crise e da epidemia. A médio prazo, pensamos na recuperação gradual e, a longo prazo, a retomada da economia pós-crise. No momento, estamos reivindicando junto ao governador a reavaliação da região com a possibilidade de um fracionamento, porque alguns municípios que não têm nenhum caso ainda de doença estão sendo enquadrados no mesmo grupo de onde tem vários casos, né? Então acaba criando uma distorção. Outra política que estamos buscando é financiamentos, linhas de crédito nas cooperativas de crédito regional para socorrer as empresas regionais que enfrentam nesse momento um grande desafio de manter os seus empregados e manter as suas atividades comerciais em andamento. Esse comitê ele tem então o objetivo de aglutinar forças, de convergência de esforços, todos em prol de um coletivo. Nós propomos, mas hoje o coletivo que dita as medidas que são tomadas, e a cada semana são feitas reuniões de forma digital, e nessas reuniões se define os próximos passos que serão adotados pelo grupo, e essas medidas têm sido bem efetivas, e a cada semana a gente tem proposto novas ações para o enfrentamento da crise. Tá certo, a gente agradece ao presidente da SIC Vale do Taquari. A gente vai para o rápido intervalo agora. Quando nós retornarmos, é para trazer um relato que vem da Coreia do Sul, é para explicar também um pouco mais de um projeto digital voltado para a educação no município de Estrela, entre outros conteúdos que nós temos essa noite. Não sai daí. Voltamos, terceiro bloco do Jornal da Univates, para de imediato acionar a Bianca Malman, ela que traz detalhes. Aliás, é a primeira vez que ela vem nessa edição do Jornal da Univates, né? Vou dar boa noite para ela, porque ela vai explicar um pouco mais sobre a questão de um blog. É um projeto que a Secretaria de Educação do município de Estrela está aplicando para justamente retornar com as aulas de uma maneira mais digital, virtualizada. É isso mesmo? Boa noite, Bianca. Olá, Marcos, boa noite. Isso mesmo. Como as aulas presenciais estão suspensas, a Prefeitura de Estrela criou uma alternativa para que os alunos da rede municipal não ficassem todo esse período sem aulas, sem receber conteúdo. Por isso, a solução encontrada pela Secretaria de Educação do município foi criar um blog online, onde vai estar disponibilizando diversas atividades para os alunos. É o Aula Digital. A ideia é disponibilizar nesse portal eletrônico atividades lúdico-pedagógicas complementares para os alunos da pré-escola até o 9º ano do ensino fundamental. E essas atividades vão abranger todas as áreas do conhecimento, todas as disciplinas que os alunos estariam tendo normalmente na sala de aula.
português, matemática, física, química, artes, enfim, por aí vai, todas as disciplinas. E essas atividades podem ser feitas tanto de forma individual pelos alunos, como também com os pais, os irmãos, com a família. Ou seja, a ideia vai ser também reunir toda a família nesse momento dentro de casa nos estudos. Outra preocupação da Secretaria de Educação foi analisar todas as realidades do município, ou seja, alguns alunos podem não ter acesso à internet ou ao computador de qualidade para ter acesso a esses conteúdos. Por isso, a Prefeitura de Estrela está disponibilizando esses conteúdos de maneira impressa. É só essas famílias irem até a escola do aluno e retirarem, os conteúdos impressos em folhas de forma física. Ou seja, ninguém vai ficar sem aprender durante esse período de isolamento social. Bom, esse então é o projeto Aula Digital da Prefeitura de Estrela para levar, sim, conhecimento durante esse período de isolamento social e fazer com que as crianças possam ter a leitura no seu dia a dia e também, estimular o conhecimento, as ideias. Obrigado, Bianca. Daqui a pouco ela retorna ainda nessa edição do Jornal da Univates com mais informações. A gente segue ao vivo aqui do estúdio para agora fazer uma conexão com o Paulo. Ele é coordenador regional do IBGE e vai explicar um pouco mais de uma pesquisa que iniciou com relação aliás, é uma pesquisa online, E ela iniciou justamente para tratar da questão específica do PNAD, que é uma pesquisa que já acontecia em outros anos do IBGE e que agora tem uma relação direta também com o Covid-19. Ele vai te explicar mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Bom, o IBGE iniciou na última segunda-feira, dia 4, a coleta de uma nova pesquisa. Na verdade, é uma variação da PNAD, que é a pesquisa que já está a campo desde 2011. Essa nova pesquisa, então, agora é a PNAD Covid, ou seja, ela tem um foco justamente na pandemia, neste momento que a gente está vivendo. Foi uma pesquisa colocada a campo muito rapidamente pelo IBGE. Essa pesquisa ela é em parceria com o Ministério da Saúde e ela vai buscar dados, vai atuar sobre duas óticas, tá? A ótica da saúde e a ótica do mercado de trabalho. Em relação à saúde, vão ser levantados dados junto aos domicílios selecionados de pessoas que tiveram sintomas de síndrome gripal na semana anterior. Ou seja, não serão levantados dados especificamente sobre Covid e coronavírus, mas sim sintomas de síndrome gripal que, obviamente, pode estar refletindo numa incidência de coronavírus aqui nessa amostragem, tá? Então serão levantados dados sobre sintomas de síndrome gripal, busca de atendimento junto a estabelecimento de saúde, E na ótica do trabalho, então, a pesquisa busca levantar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e na economia, Então serão levantados dados relativos ao trabalho e renda das pessoas, dos domicílios selecionados. Então, a partir disso, o IBGE tem condições de gerar indicadores de trabalho e renda que foram impactados pela pandemia. A pessoa antes trabalhava e deixou de trabalhar, perdeu seu emprego, está trabalhando em home office, teve diminuição da sua renda. Tudo isso poderá ser apontado a partir desse levantamento, E sendo uma pesquisa em parceria com o Ministério da Saúde, a partir dessa amostragem, desse levantamento, a gente pode fornecer dados, a gente vai fornecer dados para o Ministério no sentido da distribuição de pessoas no território nacional com sintomas de síndrome gripal, E a partir disso o Ministério poderá propor ações específicas em determinados pontos, onde talvez haja uma incidência maior de pessoas com esses sintomas, tá? Essa é a importância da pesquisa PNAD Covid. Começou na última segunda-feira e a previsão que nós temos inicialmente de coleta de 3 meses, seria então maio, junho e julho, mas já se fala talvez uma coleta até o mês de setembro. No país ela vai ser realizada em 3.000 municípios, tá? Onde serão aplicados em torno de 200.000 questionários. Aqui na região, no Vale do Taquari, na nossa área de abrangência, que são 24 municípios, teremos a coleta em 8 municípios: Arroio do Meio, Estrela, Lajeado e Encantado, Teutônia, Forquetinha, Colinas e Vespasiano Correia. Então, coleta nesses 8 municípios, e nesses 8 municípios, então, nós temos a seleção de
aproximadamente 200 domicílios. Tá certo, a gente agradece aí aos esclarecimentos do coordenador regional do IBGE, o Paulo. Aliás, eu sigo por aqui porque a gente ainda tem um último conteúdo nessa edição do Jornal da Univates, desse bloco agora do Jornal da Univates. Eu só vou reforçar para ti os dados, né? Estavam questionando aqui, perguntando sobre justamente as informações com relação a esse quadro atualizado de pessoas já confirmadas com coronavírus. Neste momento, o Vale do Taquari tem 353 pessoas confirmadas, são 11 mortes, e dessas 353 pessoas, 80 estão recuperadas, tá certo? Aliás, eu vou fazer agora uma conexão, vou convidar para participar aqui conosco do Jornal da Univates a Cíntia Agostini, ela que é professora da Univates, é economista, também presidente do Codevate, e vai explicar um pouco mais para nós sobre a questão dos impactos econômicos para o nosso Vale e como conseguir superar isso pós-pandemia. Boa noite, professora Cíntia. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Univates. É um prazer estar aqui novamente conversando com todos vocês sobre um tema que nos é muito caro e muito relevante, que é olhar para o nosso Vale do Taquari nesse momento de pandemia, né? O Vale sempre foi e continua sendo uma região bastante dinâmica, com negócios diversos em diversos setores, e isso sempre fez com que nós conseguíssemos minimizar os impactos das crises quando estas eram crises específicas de um setor ou de outro, e mesmo quando no Brasil e mesmo no mundo haviam crises mais generalizadas. Nesse momento não é diferente. Nós somos uma região obviamente produtora de alimentos, e isso se trata da subsistência de cada um, então as pessoas deixam de consumir diversos outros itens antes de deixar de consumir alimentos. Nós somos uma região que atende várias outras regiões, então parte do que produz mantém aqui, mas parte é destinado a outras regiões e a outros estados do Brasil, e isso continua atendendo, obviamente em menos volume, mas a gente continua atendendo, e sempre foi uma região com uma distribuição de riqueza mais igual. E num momento como esse, isso também nos ajuda na perspectiva econômica, já que os impactos são diluídos nessa cadeia e as pessoas têm um pouco mais de condição de se manter. Isso não quer dizer que a crise não vai nos impactar. Obviamente vai, como vai a todos, mas nós já estamos vendo, né, a possibilidade e oportunidades que os nossos negócios têm encontrado. Alguns setores claramente já pensando o seu futuro, fazendo gestão dos seus negócios ali na frente, outros tentando resolver os seus problemas atuais, né? E a partir desta perspectiva, as nossas entidades estão atuando, tanto olhando para como nós podemos enfrentar o momento atual, defender aquilo que é uma bandeira nossa de valorização regional e olhar ali na frente como nós podemos contribuir com as nossas entidades, com as nossas empresas, para que elas possam retomar os seus negócios de uma forma adequada. Concretamente, olhando para o tema do crédito, olhando para o tema da qualificação, para o tema da informação, aquilo que a gente pode estar subsidiando os nossos empresários, os nossos empreendedores, para que deem conta melhor dos seus negócios. Nesse primeiro momento, cuidando para que se mantenham, para num segundo momento poder retomar. A nossa percepção é que a dinamicidade do Vale do Taquari, a economia do Vale do Taquari novamente vai nos ajudar a enfrentar melhor esse momento de pandemia. E aí o apoio das nossas entidades, como o Codevate e as demais entidades, para que isso aconteça adequadamente, logo que estivermos aí numa condição de saúde pública melhor e com menos incidência de casos de coronavírus. Aí a gente agradece a professora Cíntia Agostini. Eu já estava dando uma olhada aqui para ver o que a gente vai ter no próximo intervalo de conteúdo. Aliás, tem mais informações por aqui, a gente vai fazer um rápido intervalo e quando a gente voltar aqui com o Jornal da Univates, no último bloco a gente vai ter uma conexão direto com a Coreia do Sul e vai estar falando também de Pacto pela Paz. Além de eu, obviamente, estar confirmando aqueles números que eu havia falado do Laboratório de Análises Clínicas, caso tu precise de fazer, em algum momento, aqueles testes para confirmação de Covid-19. A gente vai para um rápido intervalo, quando a gente retornar tem tudo isso e muito mais, não sai daí.
Retornamos o último bloco do Jornal da Univates dessa quarta-feira. Aliás, como a gente trouxe a informação nos blocos anteriores, né, a Larissa te explicou um pouco mais justamente sobre a possibilidade, se houver a necessidade, uma suspeita de procurar pelos testes para confirmação de Covid-19, o Laboratório de Análises Clínicas da Univates está realizando esses testes. Eu havia informado os números, né, só verbalmente, eu só comentei, falei aqui os números e agora a gente vai colocar na tela também para você em casa. Primeiro o WhatsApp, aí, ó, o número é 51 99541 1660. Esse é o número, é um WhatsApp caso tu precise de fazer algum agendamento ou buscar mais informações. Ou então tem o telefone fixo também com o prefixo 51, tá aí na tela bonitinho, 51 3714 7041, tá certo? Telefones para contato com o Laboratório de Análises Clínicas aqui da Univates. E agora eu chego trazendo mais informação. Na verdade, eu vou convidar a Bianca para retornar aqui ao Jornal da Univates hoje e trazer mais detalhes dos recados que a instituição tem, ela que sempre tem a missão de trazer esses recados da Univates para ti, e ela agora chega com mais detalhes. Se eu não me engano, tem relação com os cursos técnicos aqui da casa, é isso? Diga lá, Bianca. Isso aí, Marcos. Os cursos técnicos são uma ótima opção de estudos para quem busca uma formação profissional. E a Univates está com as inscrições abertas para 21 opções de cursos técnicos em diferentes áreas do conhecimento. Como eu comentei, um curso técnico é uma opção de formação profissional em um curto espaço de tempo, normalmente de 2 a 3 anos, dependendo de quantas disciplinas o aluno for cursar por semestre. E o mais bacana é que todos os alunos dos cursos técnicos da Univates têm à sua disposição toda a estrutura, todos os laboratórios da instituição, que também são utilizados pelos cursos de graduação de ensino superior. E para começar a fazer um curso técnico, não é preciso ter concluído o ensino médio, com exceção do curso de radiologia, que aí sim precisa ter concluído o ensino médio e também já ter 18 anos. Nos outros cursos, nas outras opções, o aluno pode estar cursando o ensino médio e ao mesmo tempo já fazendo um curso técnico, buscando, né, essa formação profissional. Apenas assim depois, para receber o diploma, concluir o curso, ele precisa ter também concluído o ensino médio. Então, quem quiser começar já no próximo semestre, 2020B, a fazer um curso técnico na Univates, pode fazer a sua inscrição no site univates.br/técnicos. Lembrando que são 21 opções aqui na Univates. Marcos, voltamos contigo. Tá certo, fica a dica da Bianca, então quem quiser buscar mais informações através dos cursos técnicos, entra lá no site da Univates, tem mais detalhes, tá certo? Obrigado, Bianca. A gente segue por aqui para agora acionar a Tânia Rodrigues, ela que faz parte do Pacto pela Paz, e é justamente o Pacto pela Paz que está promovendo uma live hoje sobre comunicação não violenta. E a Tânia Rodrigues traz mais detalhes sobre isso. Boa noite, Tânia. Boa noite, Marcos. Então, hoje à noite, o Pacto Lajeado pela Paz irá estar promovendo um evento, né, através de uma live sobre comunicação não violenta. O evento vai acontecer hoje às 19 horas e esse momento foi pensado para que a gente possa se comunicar de uma forma diferente, uma forma acolhedora, de maneira empática, nesse momento tão difícil, né, de pandemia, de Covid-19. E para estar conversando sobre esse tema, teremos a participação do Marcelo Pelizoli, que é professor da Universidade Federal do Pernambuco e um grande mestre da comunicação não violenta, palestrante, autor de diversos livros sobre esse tema e sobre justiça restaurativa. Ele estará falando sobre comunicação não violenta e as nossas emoções. Como podemos estar reconhecendo essas emoções que sentimos durante esse período, que precisamos dar conta de muitas coisas, seja no espaço familiar, no trabalho, na comunidade, inclusive, né, a comunicação que acontece pelas redes sociais. Então ele vai nos trazer um pouco sobre essa aprendizagem que a gente pode ter na comunicação não violenta, analisando e olhando as nossas emoções.
Também teremos outro convidado, o palestrante e engenheiro de produção Thiago Guerra, que é aqui, né, de Lajeado, e ele aborda a comunicação não violenta no ramo empresarial, né, de que forma que a gente pode ter uma comunicação acolhedora, empática nos espaços de trabalho, nesse período onde a gente precisa estar se reinventando, onde está acontecendo inclusive uma crise econômica. Então, nesse período de muita inovação no espaço de trabalho, gera também a comunicação violenta, né? Pessoas que também não conseguem se comunicar de uma forma acolhedora. Então, ele vai estar abordando esse tema, de que forma que a gente pode se comunicar com o empregador e também o empregador com o funcionário. Também, para fechar esse momento, teremos a participação do palestrante Jefferson Capelari, que é de Santa Cruz do Sul, autor do livro O ABC do Girafês, e ele aborda esse tema de uma forma mais lúdica. E nessa noite ele vai estar falando com a gente sobre a comunicação não violenta no espaço familiar e educacional, porque as famílias tiveram que se reinventar também, né, dando conta de trabalho em casa, home office, e também de estar educando seus filhos, acompanhando as aulas de forma online, tá passando o conteúdo para os seus filhos, auxiliando nessas tarefas, e a educação também que está se reinventando, buscando outras formas, outras alternativas, e que precisam dar conta, né, desse afastamento, de tantas incertezas. Então, esses serão os 3 temas abordados nessa noite, e esperamos todos vocês. Tá certo, a gente agradece as informações. Aliás, como eu havia comentado no intervalo, a gente vai fazer agora uma conexão para bem longe. Aliás, é para o país que está servindo como exemplo para tantos outros nesse momento de pandemia, e para conversar com uma moça que na verdade é natural de Cruzeiro do Sul. Ela é modelo, é da Matching Models, e Amanda Richter, e ela está morando justamente na Coreia do Sul. A gente chamou esse quadro, né, que a gente vem produzindo aqui no nosso Jornal da Univates, de Diário do Exterior. São pessoas que são da nossa região e que nesse momento de pandemia estão vivendo então fora do país. E ela vai explicar um pouco mais nesse momento de como é que está sendo viver justamente nesse país que é a Coreia do Sul. Dá boa noite para ela, então. Boa noite, Amanda. Olá, sou Amanda Richter, natural de Cruzeiro do Sul, e no momento vivo na Coreia do Sul a trabalho. Bom, quanto à rotina das pessoas aqui, ela já foi normalizada. Já faz uns 2 meses que as coisas voltaram a funcionar normalmente aqui. Claro, seguindo aquelas regras que o governo propôs, então, para todo mundo, né? Que fosse o uso da máscara, uso constante de álcool em gel, luvas, uma certa distância das pessoas, principalmente para quem trabalha, né, no comércio, nos mercados, enfim. Então, as pessoas já estão circulando normalmente. Claro, não aquela quantidade de pessoas que seria normal para a Coreia do Sul, mas estão, sim, circulando já pelas ruas. E não estão assustadas, estão circulando normalmente, fazendo, claro, tendo essa prevenção, então fazendo uso das máscaras, do álcool em gel, tendo esse autocuidado, né? Essa responsabilidade, essa consciência. Quanto às medidas do governo, eles criaram aplicativos, então, para conseguir fazer esse controle. Tem em torno de 10 mil contaminados agora no país, e com esses aplicativos a gente consegue conferir a porcentagem de pessoas que estão em auto-isolamento, a porcentagem, então, que está hospitalizada, e a porcentagem que mesmo mínima existe de pessoas contaminadas que estão circulando pelo país. Por isso que a gente ainda precisa fazer, sim, o uso do álcool em gel, das máscaras, e se prevenir, então, desse contágio. Nesse aplicativo a gente consegue fazer um autodiagnóstico também de nós, todos os dias, de nós mesmos, em casa, onde a gente coloca os nossos sintomas, se a gente teve algum sintoma, né? E se a gente está, então, fazendo esse auto-isolamento, caso surja algum sintoma, para que o governo consiga fazer esse controle de se a doença está aumentando, se a doença está diminuindo, se eles estão realmente conseguindo controlar. E vem dado super certo, até porque, pelo que eu sei, não houve mortes mais no último mês, apesar de ter bastante pessoas contaminadas, e muitas pessoas também recuperadas.
eles estão conseguindo recuperar muitas pessoas, até porque as pessoas estão se ajudando, né? Elas estão tendo essa responsabilidade social de cuidar do próximo, não só de si mesmo. Então, fazer esse auto-isolamento, fazer o uso do álcool em gel, das máscaras. E eles são um exemplo, na verdade, a ser seguido pelo mundo todo, principalmente pelo Brasil, que pelo que eu sei, a situação não é muito boa, tem sido bem delicada nos últimos dias. Eu espero que possam seguir esse exemplo e ter essa responsabilidade social de cuidar não só de si, mas do próximo também. De fazer o uso da máscara, do álcool em gel, para conseguir, então, exterminar esse vírus, né? Tá certo, eu te agradeço o relato da Amanda Richter, ela que é da Matching Models e está trabalhando, como ela comentou, aí nesse diário do exterior que a gente denominou, está trabalhando, né, morando na Coreia do Sul. A gente deseja boa sorte aí para Amanda. Com o relato dela, a gente vai se despedindo dessa edição do Jornal da Univates, dizendo para ti que nós ficamos aí mais de 45 minutos novamente no ar, ao vivo, te levando informação para que tu continue em casa nesse momento que as autoridades solicitam o distanciamento social, tá certo? Eu vou, inclusive, buscar aqui como última informação da noite, eu vou repetir os dados que são os mais atualizados que nós temos até então, para te ficar bem informado essa noite. São 353 pessoas confirmadas com coronavírus aqui no Vale do Taquari. Na cidade de Lajeado são 161 pessoas. A gente pode dizer também do Vale, são 80 mortes que nós temos. E dessas 353 pessoas, então, do Vale do Taquari confirmadas com Covid-19, 80 estão recuperadas. Vale ressaltar que Lajeado, assim como Passo Fundo, são municípios estabelecidos pelo governo do estado do Rio Grande do Sul como bandeira vermelha. Então vamos se cuidar o máximo possível ficando em casa, tá certo? A gente se encontra amanhã, no mesmo horário, a partir das 6h30 da noite, trazendo mais informações para ti. Valeu, até amanhã. Tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.